Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E achei que a gente vai conversar hoje sobre os meus livros lidos no mês de maio. Eu li 4 livros em maio e vou falar um pouquinho pra vocês o que eu achei de cada uma dessas leituras. Se você é novo por aqui, já vou pedir pra você deixar um like, os velhos também já sabem o que fazer. Se inscreva no canal se ainda não são inscritos, ativem os sininhos, tudo isso que vocês já sabem, que me ajuda muito. E bora pro vídeo. O primeiro livro que eu terminei foi O Problema dos Três Corpos, que é um livro que eu já estava lendo há um tempinho, acho que já tinha uns 2, 3 meses que eu estava lendo. Ele é uma ficção científica, primeiro de uma trilogia, e ele é de um escritor chinês. Definitivamente, esse não foi um livro fácil de ler, foi uma leitura bem complicada, bem desafiadora, porque ele tem como meio que um pano de fundo, o início dele, né, se dá com personagens e em um momento histórico em que a China ela passa por uma revolução cultural. Então, isso são acontecimentos históricos que realmente aconteceram na China por volta dos anos 1960 a 1970. E esse pano de fundo é utilizado dentro da narrativa para explicar algumas atitudes dos personagens e tudo mais. É esse momento histórico em que a nossa história começa. Só que eu nunca tive nenhum contato com essa parte da história da China. Na verdade, sim, com a história da China no geral. Eu acho que a gente aqui do Ocidente, a gente não estuda muito sobre Oriente Médio, China, Japão. A gente não tem muito conhecimento sobre a história mesmo mais aprofundada. A gente foca muito na Europa, enfim. Eu não tinha conhecimento prévio nenhum. Eu achei que só lendo esse livro, eu fosse, em algum momento, ser capaz de entender, mesmo sem ter esse pano de fundo histórico. E tinha os momentos que eu até duvidava, eu ficava, será que isso aqui é inventado? Ou isso realmente aconteceu e ele tá usando isso como pano de fundo? Só que aí chegou em 60% do livro, eu falei, eu preciso pesquisar. E aí que eu sentei minha bundinha na cadeira e fui pesquisar sobre Revolução Cultural, China. E aí eu li muita coisa na internet, vi videoaula no YouTube, vi um monte de coisa. E aí a partir disso, tendo esse conhecimento histórico base, que teoricamente eu devia ter tido antes de começar a leitura, aí sim eu comecei a entender bem melhor o livro. Essa é uma questão que vale para esse livro, vale para vários outros. Eu acredito que se tem um pano de fundo histórico que a gente não tem muito conhecimento, é difícil de entender algumas nuances. Então eu tenho certeza que várias nuances desse livro passaram despercebidas para mim porque justamente eu não tinha esse conhecimento para realmente entender o que estava sendo dito ali. Mas isso não é um ponto negativo. Assim, por mais que tenha sido um pouco difícil, eu acredito que esses livros que trazem esses pontos de vista não, essas narrativas diferentes, assim, que instigam a gente a correr atrás de mais informações, expandir a leitura para além do livro, são muito, muito instigantes e muito legais, porque eu aprendi uma coisa nova, eu fiz uma leitura de um livro muito bom que me instigou a conhecer ainda mais coisas. Então, isso é um ponto positivo para esse livro, só que ao mesmo tempo ele pode ser uma leitura muito difícil. O início desse livro ele é bem lento. A gente tem 50% desse livro em que a gente tá bem perdido, principalmente se você não leu a sinopse, porque a sinopse, ela meio que entrega o plot principal desse livro. Então, se você leu a sinopse antes de ler, você não vai ficar assim tão perdidão. Eu não gosto de ler sinopse, então eu não li a sinopse. Cheguei em 50%, 60% do livro e ainda tava assim, o que tá rolando? Eu não tô entendendo. Só que depois ele fica tudo claro, a gente entende tudo e é ótimo. Outro ponto que pode ser um pouco complicado é que esse livro ele é bem pesado na física. Então, ele é uma ficção científica, então tem muita ciência, tem muito negócio de pesquisa e não sei o que, e física. Tem muito conceito físico, muito negócio assim que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Tudo é bem explicadinho dentro do livro, vários dos conceitos, as coisas que eles falam, eu nunca tinha ouvido na minha vida. Só que é explicado dentro do livro, só que é uma coisa que você tem que estar atento. E eu acredito que esse livro é assim, ele é um livro pra quem já gosta de ficção científica. Se você não gosta de ficção científica, você não vai gostar desse livro. Eu acho assim, na verdade, eu não vou dizer que você não vai gostar, mas a chance de você não gostar é muito alta. É muito, muito, muito alta. No fim das contas, esse foi um livro que eu gostei muito, que fez eu me sentir instigada e desafiada a querer terminar ele e falar, eu entendi esse livro. E eu posso dizer que eu entendi. Eu cheguei no final e tudo foi explicado, tudo ficou claro pra mim. Claro que detalhes, mínimos detalhes do livro, como eu disse, tem coisas que vão ter passado despercebidas. Eu consegui entender o suficiente pra eu chegar no fim do livro e falar, tô satisfeita, é um livro bom que merece ser lido. O segundo livro terminado foi Trono de Vidro. Sim, gente,
eu entrei em mais um esquema de pirâmide, porque eu li A Cotar e tem uma amiga minha que ela é muito fã e ela ficou insistindo pra eu poder ler Trono de Vidro, dizendo que é melhor e não sei o que, e aí eu decidi dar uma chance. E o que eu achei, assim, né? Esse livro, pra mim, ele foi um livro mediano. Eu dei 3,5 pra ele, porque, assim, eu entendo que esse é um livro que é o primeiro de uma série. Então, a gente vai ter vários outros livros. Eu acredito que essa série, pelo menos aparentemente, o início dela é um pouco mais lento do que o início de Corte de Espinhos e Rosas, porque no primeiro livro já acontece várias coisas, em Trono já é uma coisa um pouco mais branda, assim, né? A gente não tem muita expansão de mundo, porque tá bem no início, a gente acompanha bem o iniciozinho, assim, e num universozinho bem pequeno. A gente tem um vislumbre de coisas maiores, mas ainda se mantém num círculo bem fechado. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Celaena. Ela é uma assassina muito famosa em Adarlan, que é o reino de onde ela vem, e ela ficou 1 ano presa trabalhando nas minas de Endovier, que fazem parte do reino de Adarlan. Esse reino, ele é regido por um rei que tá tomando várias outras regiões, assim, do continente. Ele é um cara muito sedento por poder, enfim, e vários povos não gostam dele, justamente porque ele é meio tirano, ele conquista, enfim. E aí ele tá organizando uma competição pra escolher um próximo campeão pra ele, que é tipo um assassino particular dele. O filho dele, o Dorian, vai chamar a Celaena para representar ele dentro dessa competição. E aí a gente vai ter a nossa história. Então esse primeiro livro ele é focado basicamente nessa competição e a gente tem um arco todo do livro construído ao redor disso, então a gente tem um início, meio e fim. Então se completa bem isso da competição. A gente tem uma resolução que é satisfatória nesse primeiro livro. O plot principal desse livro ele é resolvido nele mesmo. Então no próximo a gente vai ter outras coisas com que se preocupar. Mas, fora isso, não é muito explicado mais nada assim. O passado da Celaena, o passado dos outros personagens, as guerras que teve, como que é esse reino, esse esquema de poder. A gente entende algumas coisas, as tramas políticas que estão ali por trás desse lugar, desse continente, mas não é muito assim. A gente tem a introdução de vários personagens, mas não tem, assim, um aprofundamento muito grande em nenhum deles. Por isso, eu senti que esse livro, assim, como um primeiro livro de uma série, ele é interessante, porém, nada demais, sabe? Me deixa instigada pra continuar lendo os próximos livros. Eu vou ler, acho que são 7, se não me engano. Mas não tem nada de extraordinário que faça você se apaixonar pelos personagens, ou pelo universo, ou pela história, ou pelas tramas políticas. A Celaena é uma personagem muito legal, mas esse primeiro livro não foi suficiente pra eu me apaixonar por ela, não. Na maioria dos capítulos a gente vai acompanhar o ponto de vista da Celaena, as coisas que ela tá pensando, o que ela tá vivendo, mas também existem alguns capítulos que são de outros personagens. A gente tem do Dorian, a gente tem do guarda, que é também um personagem bem importante na história, que trabalha pro Dorian, mas a gente tá meio que dentro da cabeça da Celaena a maior parte do tempo. Ela é a personagem que a gente mais tem que, teoricamente, se identificar. E eu gostei dela, como eu disse, ela é uma personagem legal, mas tem uma questão assim que eu acho que nesse livro ficou muito dissonante pra mim, que é o quê? A Celaena, ela é uma assassina, então ela passou por várias coisas assim, muito difíceis na vida dela. Ela só tem 18 anos, mas ela já passou por várias e várias coisas. Todos os personagens temem ela, o Dorian, que é o príncipe, teme ela, a gente fica nessa tensão, assim, até o próprio rei tem um pé atrás com ela, assim. Só que eu sinto que a escrita, a narrativa, meio que não casou com esse clima que a autora quis passar. O que eu quero dizer com isso? Eu sinto que a narrativa, a escrita mesmo em si, é um estilo muito young adult, assim, só que a descrição das características, principalmente da Celaena, parecem ser muito mais adultas do que a forma como é escrito. Tipo, a gente tem falando, gente, ela é muito perigosa, ela é assassina, mais temida de Adarlan, não sei o que, não sei o que. Só que, primeiro, a gente não vê muito disso em ação, a gente vê muito falado. A Sarah J. Maas, ela fala muito através dos personagens dela, ela fala muito das características da Celaena, mas ela não mostra muito, pelo menos não nesse primeiro livro. Me incomoda um pouco essa coisa de ficar falando o tempo todo, ela é a assassina mais temida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até a própria Celaena falando sobre ela mesma. Só que a gente não tem isso refletido nas atitudes
e nem no estilo da escrita mesmo. Isso foi uma coisa que me deixou um pouco desconectada da história, eu acho. Mas de maneira geral, é uma fantasia bem construída, a gente tem personagens interessantes, mas que eu acho que só esse primeiro livro não é suficiente para mostrar todo o potencial que essa história tem. O próximo livro que eu terminei foi um romance de época, Um Sedutor Sem Coração. E eu dei 4 estrelas para esse livro porque tinha tempo que eu não lia um romance de época que me deixava tão feliz e tão envolvida. Ele faz parte de uma série também da Lisa Kleypas, em que a gente vai acompanhar os Revenues, que são uma família que tem esse sobrenome, os Revenues, né? Revenue. E nesse primeiro livro, o que acontece? O Theo, ele é um Revenue e ele morre. E a herança dele, que é um condado, se não me engano, passa para o primo dele, que é o nosso personagem principal, que é o Devon. O Devon, ele não quer responsabilidade, ele não liga para nada, ele não quer se comprometer com nada na vida. O plano dele é se livrar o mais rápido possível dessa propriedade e de todas as coisas que estão envolvidas com ela, principalmente porque essa propriedade ela não é lucrativa, ela tá beirando a falência. Só que tem um porém aí também, porque o Theo ele tinha acabado de se casar. E a mulher dele acabou de ficar viúva. Ela é uma mulher muito jovem, que é a Kathleen, que é a nossa personagem principal. Além disso, o Theo, ele tinha 3 irmãs. E o Devon, ele também não quer se responsabilizar por essas mulheres, ele não tá nem aí, ele não quer ajudar elas. Só que assim que ele chega na propriedade, que é onde elas estão morando, onde o Theo morava também, e conhece todo mundo, acontecem várias coisas que fazem com que ele decida ficar com a propriedade e tentar meio que reavivar as contas e fazer tudo dar certo. Ele deixa também lá a viúva, que é a Kathleen, que é nossa mocinha, e as irmãs do Theo lá também. Aí tá todo mundo morando lá na mesma casa. E assim, gente, eu adorei esse livro. Ele foi uma leitura muito fluida, ele me surpreendeu demais, assim, positivamente. Eu comecei sem nenhuma expectativa e ele me surpreendeu. Justamente por eu não ter nenhuma expectativa, eu sempre começo um romance de época sem nenhuma expectativa. E aí eu fico muito feliz quando eu descubro que é um livro bom. A escrita, eu acho que eu nunca tinha lido um livro da Lisa Kleypas e eu amei a escrita dela, gente. Eu não sei se todos os livros dela são assim, mas nesse primeiro, eu acho que ele foi um dos únicos, se não o único romance de época que realmente fez eu me sentir transportada para a época em que o livro está sendo narrado, para o pano de fundo que ele tem, que é em 1870, se não me engano. Ela escreve de uma forma tão incrível sobre o dia a dia, sobre os personagens, sobre o que eles estão fazendo, como é, o que eles conversam. A gente se sente muito preso e conectado. E eu acho que o principal fator que faz a gente sentir isso é porque a gente tem um enfoque no nosso casal principal, que é o Devon e a Kathleen, mas vários dos outros personagens secundários, eles também são desenvolvidos. Eles não estão ali só como figurantes, sabe? Eles realmente têm descrição da personalidade, do que eles fazem, das opiniões deles. A partir disso, a gente tem uma sensação, assim, de conviver junto com a família ali, naquele dia a dia, nas decisões, nas coisas que estão acontecendo. Por isso, eu acredito que a Lisa Kleypas, ela tenha conseguido fazer a gente se sentir tão presente e no dia a dia mesmo desses personagens. Os nossos personagens principais, que são a Kathleen e o Devon, eles já são relativamente maduros, mas eles amadurecem muito durante esse livro, sabe? Principalmente ele, que passa a ter essa responsabilidade e cuidar de uma propriedade, ver um futuro para ele mesmo. E a Kathleen também, porque tem vários traumas do passado, várias coisas passadas aí. Além disso, o que mais eu gostei nesse livro? A gente tem o início de desenvolvimento do casal que vai ser desenvolvido no próximo livro. Então a gente já tem capítulos, alguns capítulos que são narrados do ponto de vista da menina e do cara que vão ser protagonistas do segundo livro. E eu achei isso, assim, genial. Eu nunca tinha visto isso em nenhum romance de época. E eu amei. Tira o foco um pouco dos personagens principais desse primeiro livro e bota já um pouco do foco nos personagens do próximo livro. Então a gente já fica curioso querendo ler o próximo. E eu também acho que isso contribuiu para essa questão que eu falei de sentir como se a gente estivesse realmente presenciando lá o dia a dia, porque a gente não tá vendo, teoricamente, uma história por vez separadamente, mas nesse primeiro livro a gente já tem meio que uma mistura das duas histórias. E isso, assim, ficou muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu aproveitei demais essa história. A gente tem desenvolvimento dos personagens secundários, os personagens principais também são muito bem desenvolvidos, o romance deles, a gente já tem o início de desenvolvimento do próximo, a escrita da Lisa Kleypas é muito boa e eu me senti muito conectada e presente dentro da história. Por último, gente, eu vou falar um pouquinho sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu não vou falar muito porque eu quero fazer um vídeo só com uma resenha desse livro, porque eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais dele. Eu sou fã de jogos
Vorazes. Eu li os 3 livros há muito tempo. É uma série que eu sou muito fã. De forma geral, o que eu posso dizer é que foi um livro que eu gostei, sim. Eu ouvi muitas críticas negativas desse livro, mas eu particularmente não tenho críticas negativas. Eu acho que talvez só o tamanho, eu achei que ele ficou um pouco grande, mas eu entendo que a Suzanne Collins, ela queria realmente aprofundar no Snow e na época em que as coisas aconteceram, deixar tudo bem detalhado pra gente entender, e como é um livro só, né, ela quis botar tudo ali mesmo. Então a gente vai acompanhar a história do Snow, que é o presidente, que futuramente vai se tornar presidente, na época ali da 10ª edição dos Jogos Vorazes, em que ele tem ali 18 anos, se não me engano. Então a gente tem uma narrativa em primeira pessoa do ponto de vista do Snow. A gente tá dentro da cabeça dele, vendo o que ele tá pensando, vendo quais são as atitudes que ele tá tomando e por que ele tá tomando aquelas atitudes, o que tá se passando na cabeça dele. Ele vive na capital com a avó e com uma prima. O pai dele morreu na guerra e a mãe morreu antes disso ainda, se não me engano, não lembro nem de quê. Eu tava com medo de ler esse livro e senti alguma empatia pelo Snow. Só que eu não senti, gente. Durante a leitura, a gente até sente. A gente sente uma empatiazinha por ele, a gente vê que o negócio não é tão preto no branco quanto parece ser. A gente vê do ponto de vista da capital, porque a gente tá ali dentro da cabeça do Snow, a gente tá acompanhando ele, então a gente tá vendo o dia a dia dele na capital. A gente não vê muito dos distritos, só um pouco mais do distrito 12. E assim, gente, como eu disse, a gente sente em determinados momentos alguma empatia pelo Snow, mas não é suficiente pra fazer a gente gostar dele em nenhum momento, porque ele é tão egoísta. Se tem uma coisa que esse livro serviu pra mostrar, é o quão egoísta ele é. Gente, ele não tá nem aí. A gente tem até momentos em que ele se questiona, a gente percebe que ele sabe o que ele deveria fazer se ele fosse realmente uma pessoa boa, mas ele não faz. Ele simplesmente toma as atitudes que são melhores pra ele. É só nele que ele tá pensando. O tempo todo ele não pensa em mais ninguém. Mesmo coisas boas que ele faz, que parecem ser, pô, ele tem um coração bom, ele é gente boa. Mentira, não é. Ele só tá preocupado com a própria pele, porque são coisas que lá na frente vão beneficiar ele. Ele não cria amizade com ninguém, ele teoricamente se apaixona, mas não se apaixonou nada, assim, na minha opinião. O que ele sentiu não foi amor, em nenhum momento, porque não faz sentido. Gente, o senso de autopreservação dele é muito maior do que qualquer outra coisa. E isso, inclusive, contrasta muito com a Katniss, com o Peeta lá na frente. Uma coisa legal desses livros é que a gente tem algumas referências, algumas coisas que a gente vê, que são citadas na trilogia original, que são meio que explicadas nesse livro. De forma geral, foi um livro que eu aproveitei, eu gostei muito, eu acho que somou muito pro universo. Eu não acho que tenha sido um livro que a autora fez só pra lucrar. Claro que o lucro é muito bom. Ela deve ter lucrado bem com esse livro. Tanto é que tá tendo um filme aí, né? Tá vindo também. Tamanho sucesso dessa franquia, dessa série de livros. Então, óbvio que ela queria lucrar um pouquinho também. Mas eu acho que não foi só isso. Ele realmente foi um livro que eu senti que somou muito. Foi muito bom voltar pra esse universo, apesar de ter sido com Snow. E eu tô muito ansiosa pro filme. Eu vou assistir no cinema, custe o que custar. Eu vi o trailer do filme e eu fiquei toda arrepiada, assim. Eu fiquei... Ai, meu Deus. Parece que eu voltei lá pra... fiquei arrepiada agora de novo. Parece que eu voltei lá pra 2014, quando tava lançando. Ai. Foi isso, gente. Esses foram os 4 livros que eu li em maio. Foi um mês que eu li bastante. Inclusive, eu tô quase terminando outro livro agora, mas já entra no mês que vem. Eu tava um pouco mais de folga no mestrado, por isso eu tive um pouco mais tempo pra poder ler. Então eu consegui terminar uns livros bem grandes, tipo A Cantiga. Li Um Sedutor Sem Coração em 2 dias. Eu gravei até pro meu vlog, eu lendo esse livro. E é isso, gente. Semana que vem tem mais vídeo. E é isso, até a próxima.